vamos em frente, 18 horas e 15 minutos. Estão aqui o presidente do PSOL, né, o novo presidente do PSOL, o Felipe Damasio, professor, e também o professor Rodrigo Antônio Matos, que está na condição de militante, enfim, mas militante daqueles aguerridos e não é coisa de agora. Tem uma história já na política aí, nesse segmento do PSOL, enfim. Então, o PSOL tem uma nova executiva e, por estarmos nos preparando para eleições municipais, obviamente que o partido, mesmo sendo resguardado pelas suas condições numéricas, estruturais, não sei como é que anda a situação, eles vão explicar, obviamente que pretende e deve fazer isso, participar efetivamente das eleições. De que forma? Aí o partido que vai encaminhar. Presidente Felipe Damasio, muito boa tarde. Já está escuro lá fora, vou te dar boa noite. Boa noite, presidente. Seja bem-vindo, hein? Muito obrigado, Elias. Boa noite, ouvintes. É um prazer e em nome do pessoal, a gente queria agradecer o espaço que está cedendo para nós. Tá certo. Professor Rodrigo, boa noite, seja muito bem-vindo. Fazia tempo que tu não aparecia, né? Boa noite, Elias. Também desejar uma boa noite para todos os teus ouvintes, né? Fazia tempo, mais ou menos, acho que uns 5, 6 meses. Não viu? Mas é bastante. É muito tempo. Não, acho que é pouco tempo para gente que não tem... Bom, então digamos que restabelecemos a ordem dos contatos. Presidente Felipe, agora eu vou fazer um questionamento da seguinte forma. PSOL, que é um P, né? PSOL, está em nova fase, está se reoxigenando, mantém o que tinha, amplia, em que pé anda os encaminhamentos de partido, né, a partir dessa situação da formação da nova executiva que o senhor preside? Então, o Rodrigo está desde o começo também com a gente nessa reestruturação do PSOL aqui em Araranguá, que a gente, a partir do ano passado, a gente está sentindo a necessidade de ter uma alternativa progressista para a cidade. Porque nós percebemos que na eleição, por exemplo, na última eleição para prefeito, não tinha opção progressista na cidade, eram sempre os mesmos e tal. Então, o pessoal veio exatamente para tentar ser uma alternativa progressista, tentar oferecer uma alternativa para o cidadão aranguaense se manifestar contra tudo que está posto no cenário nacional e municipal e estadual aqui. Então, a gente se organizou porque a gente sentiu a necessidade de oferecer uma alternativa à população com pessoas progressistas, professores universitários, professores de ensino médio, militantes LGBT, militantes da causa negra, militantes indígenas. Então, essas pessoas não tinham cara na política aranguaense. Então, a gente tentou dar uma cara, mostrar a cara da população aranguaense, oferecendo essa alternativa para a eleição do ano que vem. Certo, mas, professor Rodrigo, essa reorganização, não que o PSOL estivesse desorganizado, mas depois da eleição, me parece que ele andou meio paradão, né? O partido em si. Agora se começa com força total já avisando as eleições. Como é que o pessoal vai se apresentar a partir desse momento? Elias, em 2012 o PSOL participou da eleição municipal. Isso. Na época compondo com o PCB e PSTU, onde tinha a professora Cidinha como vice. Né? Que atual vice-presidente. Né? Que hoje faz parte da direção como vice-presidente. O PSOL, desde aquele momento, 2012, quando ele se organiza em Araranguá, ele nunca teve desativado, ele sempre teve articulado. Em 2016, a gente fez algumas reuniões, mas existia essa divisão, né, desse grupo de pessoas que tem esse olhar mais progressista, esse olhar mais à esquerda, né, aqui em Araranguá, e tinha essa divisão, cada um dentro do seu partido. Grupos pequenos, quando se dividem, tem a tendência a ficar cada vez menor, e não conseguimos ali ter um candidato a prefeito, não conseguimos ter candidatos a vereadores. O cenário de 2016 também não era um cenário muito favorável para a gente, né? A gente vinha de um prefeito aí na cidade dito de esquerda até então, né, que se aliou com todo mundo, né, para poder governar, e o nosso cenário dessa esquerda mais progressista, dessa esquerda raiz que a gente chama, que é a galera que vai realmente para a luta, nós não tínhamos conseguido organizar dentro da burocracia que o sistema está posto. Né? O ano passado a professora Cidinha disputou novamente a eleição e a gente conseguiu aglutinar novos nomes. Né? Então o questionamento o partido está está renovando? Não, o partido está crescendo, assim, a gente conseguiu manter os nomes que tinham, professora Cidinha, aí eu já estava já há um tempo mais, professor Matheus, e aí foram vindo outros nomes que
já militavam no PSOL em outros lugares, mas quando vieram para Araranguá não sabiam da história do PSOL aqui. Certo. E demoramos um pouco para se reencontrar. E agora nos reencontramos. Deu liga. Estamos aí Deu liga. tentando ampliar esse leque. O presidente Felipe, tu fez uma afirmação, o senhor me perdoe, que ele está na condição de presidente ou de entrevistador. Então temos que manter o padrão de respeitabilidade. Presidente, o senhor disse aí no início da nossa conversa que Araranguá, principalmente na última eleição, se bem que eu acho que até antes da última eleição, nós estamos praticamente repetindo os nomes e estamos nos encaminhando para esse mesmo processo, pelo que eu estou observando. Mas só em 4, 5 minutos de conversa com o professor Rodrigo, ele citou aqui pelo menos umas 2, 3 vezes de candidatura de Cidinha. O pessoal também pode apresentar um fato novo ou não? Sim, na última reunião da executiva, nós tomamos a decisão que a gente vai apresentar um candidato a prefeito. Que não é a Cidinha. A gente não decidiu ainda. A decisão, a gente não decidiu o nome ainda, mas a decisão é a gente vai ter um candidato a prefeito. Existem algumas pessoas que já manifestaram interesse. Isso vai ser, a gente vai decidir mais perto da eleição, quando a gente tiver deliberar os nomes. Mas a gente decidiu que vai ter um candidato a prefeito e candidatos a vereadores. A gente quer ter pelo menos uns 15 candidatos a vereadores, porque a gente quer... Como é que o pessoal funciona? A gente quer ter 15 candidatos vereadores, tentando identificar cada uma militância. Então, por exemplo, causa dos negros, causa dos índios, causa LGBT, causa dos estudantes, assim por diante. Como é que funciona um mandato do PSOL? Quando a gente eleger 1 ou 2 vereadores ou 3 vereadores, quantos vereadores a gente conseguir eleger, cada vereador do PSOL não é representante só da militância que ele se elegeu. A gente chama de mandato coletivo. Então, as causas de todas as militâncias vão fazer parte desse mandato. Então, o mandato do PSOL é coletivo. Então, é exatamente para isso que a gente se reorganizou, Elias. Por quê? O que a gente sentiu o cenário nacional? O cenário nacional foi assim: a gente teve uma eleição no passado que a população foi enganada. Por que enganada? Elas votaram uma pessoa que elas achavam que ia representar elas, ia mudar. A gente entende, assim, a gente entende o sentimento que levou o atual presidente a ser eleito. É o sentimento de revolta. A eleição dele foi uma manifestação de revolta contra todo o sistema político. Só que o atual presidente, o atual governo federal, traiu esses votos. Essas pessoas que votaram nesse presidente foram traídas. Tá, mas aí eu entendo o teu raciocínio e quero que o Rodrigo entre na nossa conversa também. Tu já alargou afirmando que o sentimento do eleitor era de revolta. De revolta com partidos de esquerda que estavam no comando. Assim, se o com um partido de esquerda que estava no comando, apoiado pelo PSOL. Se o Felipe me permite, não, na verdade, sem o apoio do PSOL. O PT ficou no governo por 13 anos. Também se aliou com muitos partidos de direita. O PSOL é uma dissidência do PT, só para fazer isso... Me afastar. Que bom, até para a gente... Tá. Eu fui filiado do PT até 2003. O primeiro ano do governo Lula. Em 2003, a gente se desfiliou do 2003, primeiro ano do primeiro mandato do governo Lula. Certo. A gente se desfiliou do PT e fundamos o PSOL exatamente porque a gente não concordava com o que o PT fazia. O PSOL nunca apoiou o PT. A gente não está querendo dizer que a gente não tem posturas que podem ou não concordar com o PT, mas o pessoal nasceu exatamente por discordar de como o governo do PT estava governando o país. Quer falar, Rodrigo, por favor? Sim, porque quando a gente volta para a política de Araranguá, o PT governou Araranguá por 4 anos. Todas as críticas que se faz ao PT está se fazendo hoje ao que se fez ao Sandro, se faz hoje ao Mariano, e a política ela vai vindo nesse sentido. Mas assim, nos 4 anos do governo do PT em Araranguá, o PSOL existia a militância e não participou. Nós temos aí partidos que hoje estão no governo federal, atual governo federal, que apoiavam o PT em Araranguá, estavam dentro do governo do Sandro, e o PSOL não teve. A gente sempre se manteve distante, apoiava naquilo que era necessário, mas... que era importante, que a gente entendia que estava sendo bom para a cidade, mas fazia as críticas também pontuais e necessárias. Em relação ao governo Lula e Dilma, também é a mesma coisa, né? O que aconteceu foi uma aproximação com o PT no segundo turno da eleição do ano passado para presidente, até porque o Brasil estava polarizado,
um governo, um possível governo... Mas daí eu que nós disse com o apoio acreditávamos. do pessoal. Tu diz, não, com o apoio do pessoal não. E agora tu está dizendo que no segundo turno apoiaram. Então teve a participação. Não no governo do PT. Não no governo, mas apoio não significa participação. Apoio é apoio. Não. No governo do PT a gente não apoia. A gente, no momento, no segundo turno, devido à polarização, onde tínhamos um governo que entendíamos que poderia ser muito ruim, porque Desastre. tinha um histórico, né, de participação parlamentar, aonde tinha um histórico, aonde defendia coisas que nós abominamos. Vou dar um exemplo, né, alguém que defende torturador, né, e aí que faz menção à tortura como algo que é positiva, e isso para nós abominamos, até por aquilo que os nossos militantes sofreram no passado, e um outro governo que vinha contra essa postura. Sobre o governo do PT, nós não participamos, o PSOL não participou, mas também tem pontos positivos e pontos negativos, como o governo do Bolsonaro pode também ser visto com pontos positivos e negativos. Isso. Agora quero saber, como é que eu vou refazer a pergunta talvez de uma outra forma. Vamos usar o municipal e o federal. Sim. Tínhamos um PT da Dilma e do Lula que o povo se revoltou e acabou votando numa direita extrema em decorrência dessa revolta. Tu falou aqui em Aranguá, nós tínhamos o Sandro, que se aliou talvez com quem não deveria, dançou também. E temos o Mariano que está há 5 mandatos consecutivos e o PP também não apresenta renovações. Então temos 2 extremos, tanto aqui quanto lá em Brasília. Como é que o pessoal vai tentar entrar nisso, Rodrigo? Nesse pêndulo que tem direita e esquerda, daí entra onde? Não sei se eu me fiz claro. É porque o pessoal... Porque temos 2 lados distintos. Aí o pessoal vai entrar onde? Você não apoia o Bolsonaro, um exemplo. Não apoia o Mariano. Não apoia o Sandro. Não apoia o Lula. Onde é que entra o pessoal nisso? Porque, na verdade, o pessoal nasceu como partido do diálogo. A gente quer dialogar com toda a sociedade. Então, quando, por exemplo, se fala que no segundo turno o pessoal apoiou o Haddad, é porque a gente já imaginava a tragédia que ia ser o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, quando a população votou no atual presidente, eles não estavam pensando em direita, esquerda, centro. Tanto que a maioria dos eleitores que votou no atual presidente também votou na Dilma. Então não foi um voto ideológico, foi um voto de revolta. Esse voto de revolta, a gente entende, eles queriam alguém para representar essa revolta que eles estavam com todo o sistema. Não foi um voto ideológico. Não. Foi um voto de revolta. Isso. E essa população que votou no atual presidente, ela foi traída por ele em vários momentos. E não estou falando do macro. Assim. Quando a gente fala governo municipal, governo federal, o governo federal traiu cada voto do araranguense. Por quê? Eu vou dar 3 exemplos. Primeiro exemplo, ele é um governo que ataca a educação, a população tem que se revoltar contra ele. O governo atual, o federal, ataca a educação. Eles cortam orçamentos, eles cortam dinheiro, eles perseguem militantes. Inclusive, com o dinheiro que eles estão cortando, é capaz de a UFSC e o IFSC de Araranguá. Sim. Araranguá. E são de casa. Araranguá. Isso. A IFSC, eu dou aula na UFSC também, o IFSC e a UFSC podem fechar. Então, quem estuda no IFSC pode ficar sem escola. Mas meu filho não estuda no IFSC e na UFSC. Tá, mas esse presidente também está atacando a saúde. Ele atacou os mais médicos só porque foi criado pelo PT. Não foi uma coisa pensada. Ele assim, foi criado pelo PT, os cubanos vão para casa. Olha, daí o que aconteceu isso? Não tem médico. Os médicos, a verba que ia vir junto com os mais médicos para fomentar o curso de medicina de Araranguá também não está vindo, porque ele perseguiu olha a cabeça dessa gente, porque não foi coisa feita no governo anterior. Então ele quer além disso. Outra coisa, acabou de sair um dado, Elias, de que o Brasil já está em recessão técnica, ou seja, a economia está indo para o buraco. E não é nenhuma surpresa isso, porque ele falou durante a eleição: eu não sei nada de economia. E o que se esperava? O que vai esperar disso? O que está acontecendo?
Por exemplo, tu anda pela cidade, já tem mercado fechando, o pessoal ficando desempregado. Então, isso a gente está falando só de 6 meses desse governo. Então, a população aranguense tem que mostrar que está revoltada com esse governo. Tem que mostrar que está revoltada. Por isso que o pessoal veio como alternativa. Assim, se tu quer se vingar desse desastre, a gente entende que as pessoas não votaram no atual presidente porque elas são más, porque elas são racistas. Não, as pessoas votaram como voto de esperança. O que a gente está dizendo é o seguinte: ele traiu o teu voto. Agora está na hora de dar o troco. Como é que tu vai dar o troco? A gente mostra vários nomes como alternativa para isso. Então vai vir candidaturas de pessoal de estudantes, vai vir candidatura de todas as representatividades. Então, o PSOL é o partido de todos e o partido do diálogo. Exatamente por isso que a gente se reorganizou. Professor Rodrigo, muita coisa pode acontecer e mudar até as eleições municipais, que faltam 1 ano e alguns dias aí, né? 1 ano e 2 meses, enfim. Mas já está próximo, já está batendo a porta. Passa que é uma bala, 1 ano. Só que nós moramos num estado conservador. Os números da última eleição mostraram isso, os percentuais mostraram isso. Idem para Araranguá. Aí, como romper uma barreira do comportamento de um eleitor conservador, como é o eleitor araranguense? Elias, quando a gente faz uma leitura, um estudo sobre o perfil, né, do eleitorado de Santa Catarina, até mesmo tenta buscar aqui um perfil do eleitorado de Araranguá, claro, ele é conservador. A gente percebe... Vou te dar um exemplo de conservadorismo. Nós temos 15 vereadores. Sim. Qual foi a última mulher eleita em Araranguá? Eu acho que a última foi a Maria Aparecida, que na época era Casa Grande, hoje é Costa, né? Então, Maria Aparecida Costa. Quantos negros foram eleitos? Isso faz mais de 20, isso faz mais de 20 anos que a Cida foi eleita em Araranguá. Tá, isso foi acho que na segunda eleição do Primo Menegali. Quando a gente pensa negros talvez... Eu acho que vereador em Araranguá nenhum. Quando a gente... LGBT... Também é uma discussão. Só se estiver no armário, porque... Então, assim... militante, não. Não, assim, ó, eu sou homossexual. Que defenda essa causa, que defenda, enfim... Então, assim, nós temos um conservadorismo, mas nós também temos que olhar Araranguá com outros olhos. Nós temos que apresentar para o araranguense que existem possibilidades para que o negro tenha um representante, para que o LGBT tenha um representante, para que a mulher tenha a representação, mas nós também temos que mostrar para o povo de Araranguá que nós temos um projeto. Né? Só que esse projeto, ele não é um projeto pronto que o Felipe trouxe aqui e vai te mostrar. Esse projeto é um projeto que é construído com todas as pessoas que participam. E que esse projeto ele tem que ser construído com o povo de Araranguá. É impossível uma cidade igual a Araranguá não ter, né, o mínimo de estrutura turística. É uma cidade fantástica, uma cidade que ela está a menos de 100 quilômetros, entre a serra e o mar não dá 100 quilômetros. Nós teríamos a possibilidade de, mesmo não sendo dentro do nosso município, mas municípios vizinhos que fazem parte da nossa micro-região aqui, está construindo esse núcleo turístico, que seria a região do Vale do Araranguá. O extremo sul, que é a região mais abandonada pelo governo do estado, por todos os governos que passaram até aqui. Turismo. Tá? Turismo acho que é uma discussão que a gente tem que fazer. Microempreendedorismo é outra coisa que Araranguá, as empresas iniciam, elas trabalham um tempo e elas fecham. Muitas. Então, por quê? Porque nós temos alguns empresários que coordenam a cidade, que estão há muito tempo no mercado, né? E qualquer outros empresários que tentam entrar em Araranguá não tem como é que eu diria para ti? Não tem um apoio público. Não tem um apoio da prefeitura, não tem um apoio de quem governa o município para que isso... vem um empresário de fora que vai trazer 300 empregos, mas também não vai pagar imposto porque vai estar isento de imposto. Esse é dado todo o espaço para ele. Mas quantos microempresários tem em Araranguá? Né? Eu quero continuar também um pouquinho naquela nossa conversa, aquela que nós estamos... Professor, eu estou com 2 professores.
Então, não é fácil encarar os homens aqui, que eles sabem, tem conhecimento de causa, estudam, são militantes, é gente sabida aqui. Voltando àquele assunto do negro, da mulher, do LGBT, tá, mas a culpa é do conservadorismo ou a culpa também é da mulher, a culpa também é do negro, a culpa também é do LGBT? Por não serem... Talvez, eu vou usar o termo unidos, né? Porque eu não vejo mulher fazer campanha para mulher, eu não vejo maioria negra fazer campanha para um candidato negro, eu não vejo maioria LGBT fazer campanha para LGBT. Eles também não têm parcela de culpabilidade disso? Ou é só da sociedade conservadora? Essa questão do conservadorismo é uma questão que a gente pode discutir porque ninguém é conservador porque quer. É porque falta voz, falta diálogo. Então, também. Uma eleição municipal, o que a gente gosta de fazer é a micropolítica, ou seja, olhar no olho da pessoa e conversar com ela. Então, por que os negros não se representam? Porque eles foram silenciados durante 500 anos. As mulheres são silenciadas, os LGBT são silenciados. Então, não é culpa dos negros, não é culpa da mulher. A gente quer fazer esse diálogo com as pessoas. A gente quer olhar no olho das pessoas e falar: tu tem o direito de se representar, tu foi silenciado durante tanto tempo. Então, é por isso que o pessoal tá se mostrando como alternativa, para dar voz a essas pessoas. Então, a sociedade, dizer que a Araranguá é conservadora, eu tenho um certo receio em dizer isso, porque não houve um diálogo e as pessoas não tiveram voz. A gente quer dar voz para as pessoas. A gente quer, tipo, qual a tua demanda? Tipo, a prefeitura está fazendo uma questão de empoderamento feminino, mas quais são as políticas que se mostram isso em relação políticas públicas de mulher, de violência doméstica, de racismo? Não tem. Então a gente quer, a eleição do ano que vem vai ser uma oportunidade de fazer essa micropolítica, falar com as pessoas, formação política. Nós temos um secretário de formação política, o professor João Matheus da UFSC, que é exatamente... Vamos trazer ele aqui, né? Sim. Não, hoje ele ia vir hoje, só que... É o torcedor do Brasil de Pelotas? Isso. Ele, gente boa. Tá com um bebê pequeno em casa também. Show de bola. Então a gente quer fazer esse diálogo e mostrar... Então, as pessoas... Por que uma mulher não vota numa mulher? A gente quer ter esse diálogo com as mulheres. Claro. Por que um negro não vota num negro? Por que um estudante não vota no representante estudantil? Por que, por exemplo, não tem as demandas de transporte coletivo, transporte estudantil, isso na Câmara de Vereadores? Vai dar assunto para a campanha de vocês. Araranguá não tem transporte coletivo, hein? É uma coisa importantíssima. Araranguá falta muita coisa, né? Nós temos uma cidade fantástica, nós temos uma população que é uma população hospitaleira. Não dá para dizer que o araranguense não é hospitaleiro. A gente chega aqui, quem chega de fora em Araranguá, não é à toa que nessa região tem tanta gente de fora, né? Nós, 2 exemplos, eu e o Elias. Eu sempre digo assim para o Felipe, já tem mais gaúcho que gente aqui. Só que quando chega... Mas nós podemos falar, nós podemos, só nós dois. Mas a gente é tão araranguense quanto quem morou aqui, porque a gente escolheu ser araranguense, né? Eu já tenho 3, eu já fiz mais araranguense que muitos araranguenses, eu fiz 3. Eu fiz 2. Então, quando a gente chega, a nossa cidade é uma cidade, não dá para olhar para a população e apontar o dedo, são conservadores, ou... Quando chega na época da eleição, por ser uma cidade ainda muito pequena, por ser uma cidade que historicamente foi polarizada na época nos períodos eleitorais, quase sempre por 2 grupos partidários, isso acaba fazendo com que muita gente ainda vote sem olhar o projeto de governo, ainda vota sem fazer uma reflexão. E aí acaba votando em quem vai ganhar, acaba votando naquele partido que era o partido do pai, do avô, e assim, Elias, só mas de certa forma, assim, votando no partido do pai, do avô, ou votando num poste porque é do meu partido, votando num cachorro porque é do meu partido, isso de certa forma não é conservadorismo? É porque as pessoas fazem isso porque falta diálogo, falta conversa, educação, falta olho no olho. Falta aprendizagem, falta educação política para nós. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, numa eleição municipal, olha, eu seria muito otimista aqui falar que nós pensamos que podemos chegar à prefeitura numa primeira eleição com um candidato a prefeito, porque a Cidinha foi candidata a vice, não era o candidato a prefeito, era o Rodrigo Lima, que era do PCB. Mas seria muito otimismo pensar que nós vamos chegar na eleição do ano que vem e vamos vencer as eleições municipais para prefeito. Eu sou um pouco pé no chão em relação a isso, mas eu penso o seguinte, com todo respeito aos vereadores que estão na Câmara de Vereadores hoje, nós, se tivermos
vereadores na Câmara de Vereadores, o espaço que um vereador tem, com essa ideia de mandato coletivo, de que todas como é que eu diria, todos os segmentos dentro da sociedade vão ser ouvidos por esse vereador. Tu tens um projeto, participa do grupo, esse projeto vem da tua comunidade, nós vamos colocar esse projeto. Não vai ter o ego de dizer, não, esse projeto não é meu, eu não vou levar adiante. Né? E quando tu pensa num mandato coletivo, quando tu pensa dessa forma, eu acredito que a gente vai conseguir fazer com que a mulher, né, ou pelo menos uma boa parte delas, entenda a importância de participar da política, independente de quem vota. Se vota em homem, se vota em mulher, do LGBT, do negro, do índio, de participar da política, porque todos nós somos seres políticos. A gente não pode... O grande problema que eu acredito do conservadorismo é assim, não, política não é uma coisa que me interessa. Vou votar no que fulano falou, vou votar no que o ciclano pediu, vou votar naquele que me ajudou me levando em tal lugar porque eu precisava de uma consulta. E política não me importa. Nós temos que entender que política importa. Se vai votar em nós, se vai votar no Rodrigo, se vai votar no Felipe, se vai votar no Elias, não importa. Mas tem que participar da discussão, construir. Concordo. E saber, eu estou participando desse processo. Eu estou votando consciente. Porque senão depois vai ser enganado e essa enganação é complicada. Usando a tua linha de raciocínio, você me falar que vão ter 15 candidatos, é isso? A gente representando segmentos, negro, LGBT, mulher, enfim, pelo estudante, menos etc. 15, isso não pulveriza muito pela estrutura do partido? Não seria adequado concentrar mais os votos do PSOL? É porque a gente quer... Já estou me metendo. É porque a gente quer a participação de vários segmentos que foram silenciados durante toda a política aranaguense. Então a gente quer que o negro se veja na eleição, a gente quer que uma mulher se veja na eleição, a gente quer que a comunidade LGBT se veja na eleição, a gente quer que o estudante nunca teve um vereador que militasse a causa dos estudantes em Arananguá. Sempre se o estudante tiver uma demanda, qual representante que ele vai procurar na Câmara? Não tem. Então a gente quer exatamente dar voz. Essas pessoas foram silenciadas. Eu devido à minha origem, silenciado a vida inteira. Não podia participar. Por quê? Origem humilde, né? Os pobres são silenciados. Tu vem de família... Sim. Minha mãe era faxineira. Sim. Parabéns. Sim, parabéns. Hoje é um professor de IFES e veio de família bem humilde. Isso é bacana. Parabéns, exemplo. Parabéns. Exemplo. Eu falei isso ano passado, que pena. Então, os pobres são silenciados. Se um pobre tem uma demanda, vai procurar quem? Não tem um representante. Então, por isso que a gente quer dar voz a essas pessoas. A gente quer mostrar para essas pessoas que elas podem ser representadas. E o PSOL está no DNA do PSOL, Elias. O Rodrigo falou, não vamos apresentar projeto aqui para o Elias, aquele cheio de coisa escrita, aquela coisa. Mas tem que ter um projeto de iniciar essa conversa que o presidente Felipe Damasio me disse, mesmo que seja formiguinha, olho no olho. Tem que ter um início, uma organização, isso, né, Rodrigo? Quando a gente pensa em eleição, né, eleição municipal, o ano que vem, e a gente pensa, vamos pulverizar, vamos ter vários candidatos, e de repente um tem mais chance de ganhar e vai tirar o meu voto. A ideia é que a gente tenha representantes na Câmara de Vereadores. A partir do momento que tem lá, não importa quem foi eleito. O projeto é coletivo, o mandato é coletivo. Se vai ser de um segmento ou de outro, e esse segmento tem que ser construído também. A nossa ideia de assumir agora essa bronca, o PSOL, assumir um partido, porque tu tem que deixar a família de lado, tu deixa outras coisas para poder estar militando. Sim. Né? E quando tu assume uma bronca dessa de se expor também, que é uma exposição muito grande, é para construir. Então, agora, assumindo isso, a gente vai buscar esses segmentos, né? Porque não sou eu quem vou representar a causa indígena se eu não me sinto incorporado naquele contexto. A gente tem que ver quais as causas que tem na cidade, identificar isso, conseguir identificar e dar uma oportunidade para que as pessoas também participem do processo. A partir do momento que isso acontece, se nós conseguirmos chegar à Câmara de Vereadores, aí todos vão ter o mesmo espaço. Voltando para a questão do projeto. Né? Os projetos... É muito fácil a gente construir projeto legislativo para a cidade. Porque é uma cidade que ela falta muita coisa. Tu olha as outras cidades, tu sai...
vai ao Rio Grande do Sul, tu vai ao Paraná, tu vai a algumas cidades do interior de Santa Catarina e tu veja coisas simples que estão acontecendo, tá? Que são coisas que não têm um custo alto, mas que melhoram a qualidade de vida da população. Por exemplo, um exemplo simples, ciclovia. Né? Ciclovia, o custo de uma ciclovia para quando uma estrada vai ser construída não é alto. Depois que desmanchar e fazer de novo, fica um preço lá em cima. E isso melhoraria muito o transporte de uma cidade. Tu pensa hoje, sai daqui, tu vai para a Cidade Alta e passa em frente ao Colégio Castro Alves 11h45 da manhã. A cidade de 70, não tem 70 mil habitantes. É impossível. Uma cidade de avenidas largas, nós não conseguir organizar isso. Olha, Rodrigo, eu vou te dizer uma coisa, não precisa nem ir lá no Rio Grande do Sul, no Paraná ou outras por aí no nosso estado. Tu vai ali no Turvo para te ver o que é o exemplo de ciclovia. A gente fica de boca aberta da capacidade operacional da prefeitura de fazer tudo aquilo de ciclovia no Turvo. É impressionante. Não, que coisa bacana. Tu já foi lá ver? Sim. Bacana, né? Mais um exemplo mais crítico ainda que eu acho é o exemplo do transporte coletivo. Criciúma. Crítico. Criciúma tem um transporte coletivo que é excelente. Eu morava em Criciúma, acho que foi inaugurado em 93. Então faz 26 anos, 27 anos que tem um sistema de terminais. A pessoa pode pegar, quem não conhece o transporte coletivo de Criciúma, a pessoa pode atravessar a cidade e pegar quantos ônibus ela quiser no terminal, né? Isso. Ele desembarca aqui e embarca no outro. Sim, então os pontos, claro. Então, a Araranguá não tem isso. Então, o Criciúma no lado. Então, Araranguá não tem nem transporte coletivo, tem uma meia boca aí. Eu acho que assim, mesmo não conseguindo eleger a maioria dos vereadores da Câmara de Vereadores, não tendo a maioria, sendo 1, 2 ou 3, enfim, nós estamos aí trabalhando para 2 ou 3, né? Mas estão otimistas, hein? Mesmo que mesmo não elegendo a maioria dos vereadores de Araranguá, eu acredito que se a gente tiver um vereador na Câmara de Vereadores que comece a mostrar esse trabalho diferenciado, os outros, eles terão a obrigação, eles se sentirão obrigados também a mostrar um trabalho diferenciado e com isso, ou a gente vai ser caçado, né? Vai ser, não caçado politicamente, mas vai ser colocado para correr da cidade, ou eles vão ser obrigados a trabalhar nesse sentido, porque me desculpe, mas não é função, né, do Legislativo a questão de uniforme para times amadores, não é função levar paciente para consultar em outra cidade, não é. O problema é que o eleitor é assim, eu estou fazendo parte aqui de advogado do diabo, porque eu convivo em Câmara de Vereadores de muitos anos e tem muitos vereadores que querem se desvencilhar disso, estou falando de partido político agora, que querem desse assistencialismo exagerado e não consegue. Elias, o próprio eleitor, ele quer que tu compre rifa, que tu leve para o hospital em Criciúma, em Florianópolis, quer que tu pague a conta de luz do gás. É complicado. Mas sabe qual é o segredo disso? Complicado. É tu não ser político profissional. Tá? Porque se tu é político profissional, tu acaba se vinculando a isso e tu não consegue mais se desvincular. Me elegi vereador, eu quero de qualquer forma continuar na Câmara de Vereadores para o resto da vida. 6, 7, 8, 9, 10 mandatos. Agora, se eu não sou político profissional, se eu tenho o meu emprego e eu gosto do meu emprego, e se eu estou lá fazendo um papel para ajudar a sociedade, se eu vou me eleger na próxima eleição ou não importa. Boa. E aí a gente tem que trabalhar em cima dos exemplos. Eu estava comentando com o Felipe ali na antessala sobre a questão do sindicato. Eu fiquei 3 anos coordenando o sindicato. Agora chegou no momento da eleição de novo, eu disse, não, eu não vou. Tu diz o Cinti? Isso, no Cinti. Porque tem que dar espaço para outra pessoa. Tu não pode querer ficar sempre na mesma função. Tu não pode achar que as funções, elas são como se fosse a Câmara de Vereadores fosse tua. Então nós temos, tu falou de 5 mandatos do prefeito. Já está indo para o 6º. Nós temos vereadores de 6, 7, 8 mandatos. Agora, né, a última eleição deu uma renovada na Câmara de Vereadores, mas elegeu, enfim, vereadores novos que defendiam a mesma política antiga. Presidente Felipe Damasio, o novo presidente do PSOL, vice. A Cidinha. Professora Cidinha, representante das mulheres. Quem mais? A tesoureira é a Cibele. O secretário de comunicação é o Lucas. O secretário de formação política é o professor João Matheus. Certo. Somos nós.
O PSOL, então, agora, de porque bateria carregada para a eleição. Porque o PSOL é um partido... pode dar a ideia que o PSOL é um partido pequeno, não é? O PSOL é um partido grande. A gente tem mais de uma dezena de deputados federais, a gente tem vereador em Florianópolis, o PSOL foi muito bem votado na eleição para prefeito de Florianópolis. Então o PSOL não é um partido pequeno, a gente não veio só para fazer figura, a gente veio para fazer diferença mesmo. O PSOL faz barulho, tanto que o PSOL a bancada do PSOL na Câmara Federal está sendo eleita a melhor bancada da Câmara Federal. Então a gente pode até pensar que o PSOL não tem representatividade, mas tem. O PSOL é um partido grande. Tanto que o presidente sempre fala o PT e o PSOL, porque a gente tem representatividade. Tá certo. Boa tarde, Elias. Um abraço aos companheiros de esquerda. Araranguá precisa de mais mandatos que trabalhem a favor da população. O fortalecimento partidário é muito importante. Parabéns para eles. É o vereador do PT, Jair Anastácio. Grande companheiro. Tá certo. Um abraço para o Jair. Tempo urge, mas como os espaços onde eu estou sempre foram e serão democráticos, por isso faz bem para a gente, até no convívio do dia a dia, de estar bem com as pessoas, sempre que o pessoal entender que vier alguma visita de fora ou tenha um projeto diferenciado, façam uso desse espaço. Na TV Sul, da mesma forma, estou à disposição. Muito obrigado pelo espaço. A gente agradece os ouvintes por ter escutado a proposta nova do PSOL para a nossa cidade. Não, só o começo, né? Sim. Tem mais aí? Sim, então, iniciar a nossa nova proposta. Então, Rodrigo, foi bom te ver. Volte sempre. Obrigado, Elias, mais uma vez, né? Sempre oferecendo o espaço para a gente. Enfim, nós estamos aí, sempre na luta e sempre firme, né? nessa proposta de trazer informação também, né? Tentando buscar aí ideias novas, né? Tirar aquilo sempre as mesmas ideias. Não, tem outras pessoas pensando, tem outras pessoas construindo, e a gente está aí nessa luta. A Mira Pérez também está mandando um abraço para vocês. Ela é do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde. A Mira. Um abraço para a Mira. E tem o pessoal ali do Sindicato do Sindicato de Saúde também que faz tempo que estão na luta aí. Grande companheira. Nós temos muitos, né? Muita gente em Araranguá hoje. Se a gente, claro, vai pensar que a esquerda em Araranguá fez poucos votos na última eleição para presidente, mas temos muita gente aí que pensa como nós, que quer mudança e que, como disse o Felipe, não tem essa discussão de esquerda ou direita. A Mira está dizendo, Rodrigo, é isso aí. Tá certo? Um abraço, presidente. Rodrigo, volte sempre. Os professores que tiveram o Felipe Damasio, o Rodrigo, que estão representando o PSOL, que já está focando nas eleições municipais. Vamos falar de política. É salutar, não é? Sempre. Intervalo e já voltamos. Churrascaria Espetão, espaço para festa e eventos, informa a hora certa. 18h54.